Chegar ao grau de mestre maçom é o ponto alto, né? O ápice da jornada na maçonaria simbólica. Mas, assim, o que isso significa de verdade? Hoje a gente vai mergulhar a fundo no simbolismo e na reflexão por trás desse momento tão definidor. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que acontece quando se chega lá no topo? Muita gente encara a cerimônia de elevação como, sabe, o fim da linha, o destino final. Só que a gente vai ver que é bem mais do que isso. É, ao mesmo tempo, um ponto de chegada e um ponto de partida totalmente novo. E olha só, a paramentaria de um mestre maçom. Isso aqui não é só enfeite, não, é muito mais do que parece. Cada pecinha, cada detalhe é um símbolo do conhecimento que foi conquistado, da proficiência. É o que marca de fato a passagem de aprendiz para mestre. É o reconhecimento, sabe, perante toda a fraternidade. Bom, então, para começar, vamos dar uma olhada no significado mais pessoal desse rito de passagem. É um verdadeiro convite para olhar para dentro, sabe? Fazer um balanço da jornada. A cerimônia em si é cheia de simbolismo, claro, mas a grande sacada, a força dela, está na pausa que ela meio que te obriga a fazer. É a hora de parar a bola e refletir de verdade. Olhar para trás, ver tudo que foi percorrido e aí sim, com um olhar renovado, enxergar o que vem pela frente. E bem no coração dessa experiência toda, tem uma alegoria, nossa, muito poderosa. Para a gente entender de verdade esse grau, a gente precisa falar do símbolo central dele, o Templo do Rei Salomão. Mas por quê, né? Por que essa construção tão antiga é tão importante assim? A história toda gira em torno desses dois caras, o rei Salomão e Irã. Eles foram os mestres construtores. E essa imagem, aliás, é bem legal. Ela foi inspirada num friso lá do Grand Temple de Londres e captura direitinho a essência dessa parceria monumental deles. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pensa numa construção perfeita, absolutamente perfeita em cada detalhe. E não era só um prédio, entende? Era um destino sagrado, um lugar para onde os peregrinos iam, um ponto de encontro para quem buscava algo maior, algo divino. E dá uma olhada nos detalhes dessa reconstrução, é impressionante. Quem chegava lá dava de cara com uma visão de grandeza pura. Uma bacia de água gigantesca, apoiada em 12 bois, outras 10 bacias menores, um altar de sacrifício imponente. Sabe, cada coisinha ali foi pensada para causar impacto, para inspirar respeito. E a entrada, igualmente espetacular. Pensa num pórtico grandioso, com 2 pilares gigantescos do lado, e tudo fundido em bronze. Imagina só, essa era a primeira coisa que os peregrinos viam. Foi feito para causar admiração na hora, sabe? Respeito imediato. E olha, essa citação aqui da fonte captura um momento que deve ter sido de uma beleza absurda. O efeito de ver o sol da manhã atingir esses objetos de bronze, posicionados em frente a um edifício tão magnífico. Tente imaginar a cena. O sol nascendo, os primeiros raios batendo naquele bronze todo, na frente daquele prédio. Uau! Devia ser uma visão inesquecível. E aqui está um ponto-chave, talvez o mais importante. Essa história, a base dela, pode até vir de textos bíblicos, mas a mensagem vai muito além de qualquer religião. É uma alegoria que serve para todo mundo, que une maçons de todas as crenças. Isso só reforça o quanto a fraternidade é inclusiva e filosófica. Ok, a gente já conseguiu visualizar o templo, né? Agora vamos decifrar o que tudo isso quer dizer. Vamos deixar um pouco de lado a arquitetura física para entender o que ela simboliza de verdade para o mestre maçom. E para isso, a gente precisa ter bem claro o que é uma alegoria. Basicamente, é uma história que tem um significado escondido, sabe? Quase sempre uma lição de moral. E o Templo de Salomão, com toda aquela glória, é exatamente isso. É uma baita lição. Só que disfarçada de arquitetura. Então o lance todo é esse. Aquela perfeição toda do templo físico, na verdade, é uma metáfora. É um símbolo da busca que não para nunca pela perfeição moral, pela perfeição espiritual. O templo é como se fosse um espelho para a construção de um caráter, sabe? Um caráter íntegro. E essa construção interna não é uma coisa que se faz sozinho, isolado. Chegar nesse grau sublime traz junto um peso, novas responsabilidades. E elas são bem claras, baseadas no dever que se tem com os irmãos maçons e, claro, por consequência, com todo mundo, com o próximo. Bom, e para fechar, vamos falar de uma ideia que é fundamental, a de que esse grau não é o fim da estrada. Muito pelo contrário, é o começo de um caminho para a vida toda. Isso é algo que tem que ficar muito, muito claro. Ser elevado a mestre maçom não é cruzar a linha de chegada. Pensa mais como se fosse uma plataforma de lançamento.
É como receber a chave para novas bibliotecas. Um convite para uma fase de aprendizado que, na real, nunca acaba. Mas na prática, como é que essa construção continua? Bom, a jornada se abre. Ela continua com mais leitura, com mais discussão, com a troca de experiências visitando outras lojas, participando de encontros maiores. Tudo isso vai abrindo a cabeça e fortalecendo os laços da fraternidade. E se a gente tivesse que resumir essa alegoria toda, tão rica, em uma única frase, acho que seria essa: construa a si mesmo como um templo. É isso. A grande lição do terceiro grau é esse convite para se construir, para erguer o próprio caráter com a mesma garra, com o mesmo propósito da construção do Templo de Salomão. E a gente termina com uma pergunta, uma provocação para todo mundo pensar. A alegoria fala de uma superestrutura perfeita, certo? Isso faz a gente se perguntar quais são os nossos pilares, quais são os princípios que sustentam a construção da nossa própria vida. É uma pergunta que vai muito além da maçonaria, serve para qualquer um.